a ressurreição de Cristo e da igreja. Nós vamos falar que o fundamento principal da religião, do cristianismo, né, é a ressurreição de Cristo, porque se não ressuscitássemos, não teríamos esperança. Então a nossa esperança está na ressurreição. Nesse estudo nós queremos mostrar sobre a ressurreição de Cristo e também a nossa ressurreição, a glorificação de corpos. Fica com a gente porque o estudo hoje vai abençoar a sua vida. Hilber, esse estudo é bem importante para o cristianismo, porque nós vamos falar dos fundamentos do cristianismo. E uma das coisas, um dos pontos fundamentais do cristianismo é a ressurreição, porque sem ressurreição não existe esperança. E se o nosso Deus não ressuscitou, então tampouco nós teríamos esperança da ressurreição. Eu quero compartilhar mostrando que esse e-book está incrível, você vai poder baixar, ele está aqui na descrição desse vídeo, tá vendo? A ressurreição, nós vamos falar aqui da ressurreição de Cristo também, e depois do arrebatamento, ou seja, ressurreição de mortos, glorificação de corpos também. Aí você vai entender melhor o porquê é tão importante falarmos de ressurreição, até porque muitas pessoas não acreditam na ressurreição. Você vai ver que isso não é novo, no tempo de Paulo também já existia algumas pessoas que não acreditavam em ressurreição, e ela é importante para a doutrina cristã. Seja bem-vindo, parceiro Wilber. Exato, então esse assunto, como o Max falou, é o assunto fundamental, são uma das bases do cristianismo. A fé em Jesus Cristo, a justificação pelos pecados e a ressurreição. Então, se você não crê nesses fundamentos, você não pode ser chamado de cristão, né? Porque o princípio do cristianismo é a ressurreição, dos pontos basilares. E um último comunicado, quem estiver chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, tá? O PDF desse estudo vai estar também na descrição do vídeo. Isso, nós vamos deixar também o link aqui, ó. E-books gratuitos, quer pegar esse aqui? Mais 240 e-books gratuitos, papocondeus.com.br/estudos. Se você não tem condição de pagar um curso de teologia e você quer fazer curso com a gente gratuito, ó, cursos de teologia gratuito, mais de 20 cursos gratuitos, papocondeus.com.br/cursos. E se você se amarra nas nossas revistas, tá aqui a revista 1 do Papo com Deus e a revista 2. A revista 1 nós lançamos em setembro do ano passado, tem mapas mentais, estudos bíblicos, ó, para facilitar o seu conhecimento. A revista número 2, e ó, nós já estamos preparando a revista número 3, que vai sair sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, bastante coisa para edificar a sua vida. Então, em primeira mão, você já está vendo aí que a revista 3 está saindo. Olha só para você ter uma ideia. Estamos aqui, ó, corrigindo tudo da revista, todo o material que vai sair na revista 3, tem bastante conteúdo interessante para edificar a sua vida. Então não deixe de estudar a Bíblia. Se você tiver desejo, ó, papocondeus.com.br/revista, você pode ser edificado. Agora vamos correr lá para o estudo para a gente fazer esse estudo rapidinho e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Olha só, o sentido fundamental do cristianismo está na ressurreição, meus irmãos. A diferença entre a religião cristã e qualquer outra religião está no fato de o fundador do cristianismo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá, ter ressuscitado. De outra forma, o cristianismo seria apenas uma religião como qualquer outra, religião de caridade, de piedade, amor, e todas essas religiões, né, universais, elas trazem esse princípio de caridade, piedade, o espiritismo, o budismo e outras religiões mais. Então, assim, o fato mesmo de marcar a igreja, a religião cristã, é exatamente o fato do seu fundador ter ressuscitado, que é Jesus Cristo. Buda não ressuscitou, nós sabemos que, vamos lá, Mahatma Gandhi não ressuscitou, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, do espiritismo, o líder do espiritismo, Chico Xavier não ressuscitou e tantos outros não ressuscitaram. Então, a dificuldade de aceitar a ressurreição. No tempo lá do apóstolo Paulo, já existiam algumas pessoas que tinham essa dificuldade. E Paulo vai falar sobre isso, porque é exatamente esse tipo de comportamento e conversação dentro da igreja estava corrompendo a fé dos irmãos. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Ora, se prega Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição? Paulo já está falando assim, ó, se nós estamos dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós fomos testemunhas vivas e fiéis, por que dentre vocês alguns falam que não existe ressurreição? Aí Paulo continua, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E esse tipo de pensamento estava contaminando algumas das pessoas, você vai ver isso no versículo
33, onde Paulo repreende, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então as pessoas estavam questionando exatamente a ressurreição. E Paulo vai confrontar essa ideia dizendo que se Cristo não ressuscitou, em vão seria a fé de todos eles. Ô Hilber, parece que os judeus também tinham naquele tempo, uma casta dos judeus também não acreditavam na ressurreição. Qual era a casta dos judeus e qual era o problema ali vamos dizer assim, das falsas heresias no meio da igreja no primeiro século? Beleza, então, Max, é que a gente confunde, a gente acha que o judaísmo, principalmente o do segundo templo, né, o após o cativeiro babilônico, é uma coisa só, sólida, que todo mundo tinha o mesmo pensamento de judeu, tinha a mesma cultura e a mesma visão de mundo, a mesma cosmovisão. E não é assim. Você tem vários judaísmos. Você tem, por exemplo, o judaísmo helenístico, que é o judaísmo mais voltado para a cultura grega. Você tem o fariseu, que a gente vê na Bíblia. E nós temos também, que a gente vê na Bíblia, os saduceus. E esse grupo, chamado de saduceus, eles não criam na ressurreição de corpos. Então, dentro do judaísmo, a gente vê essas inúmeras divergências. E na outras culturas também, como, por exemplo, a grega, que tem o platonismo, que fala que a matéria é inferior, também não cria na ressurreição. Porque se eu crer na ressurreição, a matéria também está ressuscitando. Então, não pode. Isso é uma coisa que vai contra os princípios da perfeição, para os gregos. Então, a gente percebe que tem várias ideologias no tempo ali de Jesus, dialogando com essa cultura da ressurreição, uns contras e uns a favor. A gente fala isso, irmãos, olha só, assim como no primeiro século teve o grande avivamento com Pentecoste, no último século teremos o grande avivamento. Assim como no primeiro século nós tínhamos judeus e gentios no corpo de Cristo, sendo testemunhas de Cristo, na última hora nós vemos duas testemunhas no Apocalipse, judeus e gentios também pregando o ministério do reino, né, o evangelho do reino. Assim como teve uma grande perseguição, nós também teremos uma grande perseguição no Apocalipse, na última hora. Da mesma forma que nós tivemos o gnosticismo do primeiro século e tantas falsas doutrinas, nós também teremos na última hora falsa doutrina. Fizemos um estudo aqui chamado Igreja Miserável. Puxa aí para você assistir, digita no Google, Igreja Miserável, Papo com Deus, você vai ver que é um estudo de irrepreensão. Deus está falando ali da igreja da última hora, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava pervertendo, achava rica, mas estava pobre, achava que enxergava, mas não tinha visão espiritual. E Jesus ainda repreende elas e diz, estou à porta e bato, quero entrar dentro de vocês. Quando Jesus está à porta e bate, é que ele está do lado de fora. Então está na hora da gente colocar Jesus dentro do nosso coração, sendo o centro da nossa vida. Da mesma forma, a gente se preocupa com essas falsas heresias que vem entrando no meio da igreja. Paulo já se preocupava com isso. E Paulo vai provar a ressurreição de Cristo a partir do capítulo 15. Ele começa a fazer algumas colocações mostrando que Cristo ressuscitou. Ele fala assim, antes de tudo isso, que eu vos entreguei, eu também recebi de Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele vai sempre colocando isso, segundo as Escrituras, porque você vai ver que Isaías 53 já profetizava a morte de Jesus. Ele estava falando que o Salvador viria, né, exatamente para salvar os mundos. Então, Paulo vai firmando sua tese em cima de Isaías 53, em cima dos profetas, segundo dizia as Escrituras, ele morreu segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, ele entrou montado no jumentinho segundo as Escrituras, então ele vai criando ali uma apologética, uma defesa da fé. Ele foi morto e ressuscitado ao terceiro dia, vai citar Salmos 16, quando Davi fala que o justo de Deus não seria deixado no jugo da morte, está dizendo ali que Jesus não ficaria no jugo da morte. Oséias 6:2, ao terceiro dia ele nos levantará, está tudo citado nas Escrituras. E aí Paulo continua também lá no versículo 5-9, eu não estou compartilhando para a gente correr rápido, tá? E ele fala assim, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para Cefas, Pedro, né? Depois ele apareceu aos 12, e depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, aos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem no Senhor. Então, você vê que Paulo ainda está, Paulo ainda está citando assim, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12 e apareceu para mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem até nós. Vai lá, pergunta para eles.
Jesus apareceu para isso. Paulo está falando para a igreja de Corintos. Então, ele está usando o quê? Apologética, a defesa da fé. Ô, Wilber, você acha apologética, a gente estudar apologética, um tema vital para a igreja dos últimos dias? Porque muitas pessoas vão falar que as escrituras foram escritas por homens, os concílios foram da igreja de Roma, que a Bíblia está contaminada, sai do meio dela, povo meu, e aí fica tirando as pessoas da igreja. Você está no meio de um ensino religioso, como é que é? De instituição. Sistema religioso. Quando você, irmão, ouvir falar assim, ó, você tá no sistema religioso, ó, já acende, abre tua orelha aí. Não sou eu quem fala isso, Iago Martins, por exemplo, cita muito bem isso. Ele fala, quando alguém fala, você tá no meio do sistema religioso, você está ajudando a homens e não a Deus, sabe? Duvide disso. Porque se você não ama seu irmão que você vê, tampouco o seu pai que é espírito e você não vê. Deus fala, se você não consegue amar o seu irmão, você não ama a Deus. É mentira, esse teu amor ele é mentiroso. Como que eu sirvo a Deus se eu não servir os homens? Então cuidado, porque na última hora nós temos visto uma grande apostasia entrando no meio da igreja, desviando doutrinas e condutas. E aí eu vou citar Paulo de novo, que ele fala, eu temo que assim como a serpente enganou Eva no deserto, vocês também se aparte de vocês um coração contrito na obra do Senhor. Então, o que pode acontecer? A gente pode mudar a nossa visão. Então, ô Wilber, você acredita que a apologética, como Paulo estava usando ali, defendendo a fé, citando Osés, Isaías e tal, isso é importante para os nossos dias? Qual a importância da gente ter um conhecimento, igual o Papo com Deus faz aqui, ó, doutrinário, doutrina apostólica, mostrando os fundamentos da Nova Jerusalém que desce do céu? Deus só levanta um prédio se estiver bem fundamentado, senão as paredes caem. Concorda comigo, Wilber? Exatamente, concordo bastante, e apologética bíblica, tá? Como o apóstolo Paulo fazia e como vários pensadores cristãos fizeram diante da história, é diferente de ataques pessoais e ataques de ódio, tá? Então, apologética, defesa da fé, é diferente de ataques à pessoa. E dentro da apologética, como é importante, né? Como o Max falou, que no passado a gente via heresias e no futuro parece que se repetem. Eu vou dar um exemplo que é bem discutido na academia. Tem um assunto dentro da universidade que é o Jesus histórico. Na primeira busca do Jesus histórico era tratado justamente sobre isso, que Jesus não havia ressuscitado. Então, dentro do Jesus histórico, a teologia liberal, a teologia crítica, batia em textos falando justamente que Jesus não ressuscitou, que isso é um imaginário dos apóstolos. Ou seja, o texto que a gente vê não é o de fato que aconteceu, mas sim uma imaginação dos apóstolos no que eles quiseram que tivesse ocorrido. Então, a gente vê que isso é errado. E aí você tem a apologética para o quê? Para refutar essa primeira busca, para falar de fato que Jesus ele ressuscitou. Então, isso é um debate dentro da academia que, conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai fazendo a apologética, a defesa da fé, a gente vai refutando essa parte, esse ramo da teologia liberal. Ó, o Wilber falou uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Ó, tem esse e-book lá no nosso site. Vou deixar até o link aqui para vocês, papocomdeus.com.br/estudos. E também você pode procurar no YouTube Fé Inteligente Papo com Deus. Fé Inteligente Papo com Deus. Procura no YouTube. Nós vamos fazer aqui a prova da existência de Jesus. Nós vamos mostrar por que até ateus acreditam que Jesus existiu sim e que ele é o líder do cristianismo. Nós vamos mostrar provas existenciais da veracidade da Bíblia Sagrada através das obras... deixa eu pegar para vocês, obras da Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Está aqui na minha frente. Flávio Josefo, desse aqui, quase 4.000 páginas. Eu até deixei separado. Tá aqui, separadinho aqui para vocês. Olha só que Flávio Josefo vai citar no seu 18º livro, no capítulo 4, 18º livro, capítulo 4, página 832. Nesse tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admirável eram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. As duas testemunhas do Senhor, judeus e gentios. Ele era o Cristo. Ele ressuscitou, ele lhes apareceu ressuscitado e vivo ao terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos, ainda hoje tiraram seu nome. Então, esse aqui é só um relato, mas tem algumas pessoas que vai pegar e falar assim, Flávio Josefo, ele não é um autor muito confiável. Tá bom, então a gente vai pegar alguns escritores, como a Carta de Plínio, ele vai falar de Jerusalém, as obras de Vitae do Décimo, dos Césares, que são os 12 Césares, que vai falar
que os romanos expulsaram lá de Roma os judeus e aqueles seguidores de um tal de Cristo que provocavam tumultos, então prova que Cristo ressuscitou. A urna de Tiago foi encontrado, a urna, né, o caixão ali de Tiago, com os ossos de Tiago, escrito Tiago, filho de José, irmão de Jesus Cristo. Aqui eu cito pelo menos umas 10 provas, e eu não vou passar por todas elas. Os pergaminhos sagrados de Qumran, você vai ver lá dos Mar Morto. A obra de Luciano Samosata, ele foi um escritor grego que, apesar de não ser cristão durante toda a sua vida no segundo século, ele afirma que Jesus era adorado pelos povos cristãos. Mar Bara Serapião, ele foi um escritor sírio. Então, escritor grego, escritor sírio, você vai ver aí diversas outras provas. Ó. Aqui, ó, tem um cara aqui, ó, com esgrima, que você está vendo aqui, que é exatamente isso. Ó. Os movimentos precisos da esgrima vai mostrar exatamente a apologética, a defesa da nossa fé. Tem um livro chamado Em Defesa da Fé, do William Lane Craig. William Lane Craig é um livro incrível, foi um dos primeiros livros que eu li. Ele ensina você a fazer a defesa da sua fé. Então, você quer aprender um pouco de apologética com o apóstolo Paulo? Procura aqui do lado, ou digita aí Fé Inteligente Papo com Deus no YouTube, assiste esse vídeo, baixe esse e-book, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Lá no nosso site a gente tem um curso só sobre apologética, tá? Tem uns 5, 6 vídeos de apologética, com 5, 6 e-books incríveis para você aprender. É possível confiar a nossa fé a textos copiados exaustivamente ao longo dos séculos? Olha que grande, é possível confiar, é lindo esse estudo, né? Vai falar sobre os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos, os autógrafos do primeiro século, como que era considerado a veracidade de um livro, e a Bíblia é o livro mais verídico que existe na história. Por isso que nem historiadores contestam a Bíblia, historiadores ateus, tá? Contestam a Bíblia. Então, irmãos, a implicação da gente negar a ressurreição de Cristo é exatamente isso, tornar a nossa fé vã. Nós temos visto um movimento ideológico, político também, né, mas mais ideológico nessa última década, para tentar descaracterizar, aonde a gente consegue lançar fumaças de desentendimento, fumaças de dúvida. Eu lanço uma fumaça sobre a veracidade de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre os escritos da Bíblia, sobre a igreja, porque a gente vê alguns hereges pela internet, ou vamos dizer assim, os televangelistas. Aí quando tem muita fumaça, a pessoa se torna meio confusa e fala, não, esse negócio aí de cristianismo não dá certo, vou para outra. Então, a técnica do diabo nessa década é lançar muitas fumaças no entendimento das pessoas. Colocar você em xeque, em dúvida. Você tem dúvida da ressurreição, você tem dúvida se Jesus existiu, você tem dúvida realmente se os apóstolos morreram. Olha, tem um outro e-book nosso chamado Os Mártires Cristãos, que nós tiramos desse livro de John Foxe, Os Mártires Cristãos, mostrando a morte de todos os mártires. Foi bom esse estudo, né, Hilber? Vai mostrar a morte dos discípulos, né? E foi incrível ali, porque ali o que acontece, Hilber? As pessoas podem querer refutar, dizendo que Jesus não existiu e tal, mas você, Hilber, seria morto, torturado, arrancaria sua pele como arrancou dos discípulos, amarraria você no cavalo, sairia arrastando você, arrancando os seus pedaços de carne e ossos, você seria jogado num caldeirão fervente, Hilber, e você diria que, por uma mentira, você diria assim, não, Jesus existe, mesmo Jesus sendo uma mentira, você ficaria mentindo durante muito tempo? A prova mais cabal que nós temos, assim, da veracidade da existência de Jesus é a fé dos apóstolos, que foram torturados das formas mais piores que a gente viu no mundo, até crucificar de ponta cabeça, e eles não negaram a fé deles. Então, assim, será que Jesus existiu mesmo? Será que essa prova é tão convincente? O que você acha, meu? Exatamente, eu acho que sim, porque senão a gente poderia falar que na antiguidade houve um surto coletivo no Oriente Médio, né? Sei lá, um espírito de psiquiatria caiu no Oriente Médio, em Roma, e aí todo mundo começou a crer, porque não faz sentido você falar que pessoas davam a vida, davam dinheiro, davam as propriedades, davam os bens por conta de uma fé que era mentirosa. Não faz, na verdade, nenhum sentido sobre isso. E é importante, né, a gente fazer esse trabalho de pesquisa, porque, diferente dos que muitos dizem, né, falam que a Bíblia é somente a Bíblia, e sim, somente a Bíblia para nós estudarmos, mas a Bíblia ela está inserida em um contexto histórico, dentro de um tempo histórico, e a gente não está nesse tempo. Então, a gente precisa dialogar com outras ciências, como, por exemplo, a história, a antropologia, a arqueologia, para a gente entender um pouquinho aquele contexto no qual a Bíblia está inserida. E assim a gente ter uma melhor visão do texto bíblico. Então, o que a gente faz é justamente pegar fontes secundárias, que são ali livros sobre comentários de pessoas que viveram em tempos passados sobre a fé, junto com a Bíblia, que é uma fonte primária, e a gente junta tudo e tenta chegar
num entendimento mais límpido. E como o Max falou, essas fumaças estão vindo para deturpar. Primeiro é o quê? A Bíblia é deturpada, depois Cristo não ressuscitou, depois eu sou um ateu. Então, segue uma escadinha, né? Primeiro você não acredita na Bíblia, eu não acredito na Bíblia, só em Deus. Aí, se eu não acredito na Bíblia, Cristo também não ressuscitou. Aí, nem mais em Deus eu estou crendo agora. Então, eu me apostatei da fé total. Essa é a nossa preocupação. A gente vem batendo forte sobre doutrina apostólica. Você vai ver que os nossos estudos... Aliás, o único canal hoje, Uber, que a gente pode ver na internet que dá só estudo bíblico é o nosso, né? Porque os outros canais, eles não estou falando mal, tá, irmãos? Mas eles tentam aplicar um conceito mais vívido, assim, da pessoa no dia a dia, vai falar das dificuldades, as pressões, pode falar de geopolítica, pode falar das coisas que estão em evidência, e a gente não. Aqui você vai entrar, você vai saber sobre ressurreição, sobre pecado, tentação, arrependimento. A gente só faz estudo. Por quê? Porque a gente acredita que nós nascemos para edificar a igreja de Cristo. Nós entendemos que a igreja precisa voltar novamente para as escrituras, somente as escrituras. A igreja foi reformada em 1500, mas a gente deformou demais, e a gente precisa voltar novamente ao entendimento das escrituras, porque julgar externela a vida eterna, como disse Jesus Cristo, né? Então, assim, como será o corpo da ressurreição? Paulo compara o corpo como uma semente que caindo no chão precisa morrer. Chegando o seu tempo, aquela semente vai brotar, que é o corpo da ressurreição. E aí eu já vou entrar no último slide para a gente falar isso. 1 Coríntios 15, 35 vai dizer o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Olha o que Paulo está falando, você é um insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouver, dar para cada um uma das sementes no seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne... eu tô aqui, deixa eu puxar aqui para vocês saberem onde eu tô. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne é dos homens, outra carne dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Paulo agora já está distinguindo, tá? Tem corpos que são celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória celestial e outra é a glória terrestre. Olha, aqueles que são celestiais vão ter uma glória diferente daqueles que serão terrestres, ok? Porque se você fez um estudo do milênio, você vai entender que quando a gente entrar com o milênio com Cristo, a igreja recebe corpos glorificados, seriam corpos celestes, ok? Vamos lá. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre as estrelas, e você sabe que a promessa de Deus a Abraão é sua descendência será como as estrelas do céu. Então aqui Paulo já está fazendo alusão já às estrelas que são os selados do Senhor. Porque até as estrelas e estrelas há diferença de esplendor, pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então você vai morrer esse corpo corrupto, mas vai ter um corpo incorruptível, ok? Semeia-se na fraqueza, ressuscita-se no poder. Então, hoje você é fraco espiritualmente, fraco nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas tentações, mas você vai ter um corpo de poder. Semeia-se o corpo natural e recolhe-se o que? O corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, pois assim está escrito: primeiro o homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas é o primeiro espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra e é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno também são os demais homens terrenos, e como é o celestial, também são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celeste. Paulo, então, o Hilbert está distinguindo os corpos celestes e terrestres, deixando uma boa comparação para a gente, dizendo que os nossos corpos são como sementes, que a gente vai plantar nessa terra, que seria plantar a questão que Jesus disse, né? Se uma semente cai na terra e não morrer, ela não dá fruto, mas se ela morrer, dá muito fruto, e então pode nascer uma vida dali. E aí Paulo também está usando aquele exemplo de Jesus Cristo, que Cristo fala que se ele morrer, ele vai dar muito fruto, né? Que seria a sua igreja. Da mesma forma somos nós, né, Hilbert? Se a gente não morrer para nós, morrer para os nossos egos, para os nossos delitos e pecados, nós não nasceremos com corpos glorificados. Mas se entregarmos nossos corpos aqui, crucificarmos a nós mesmos, entregarmos para Deus nessa terra, esse corpo, nós receberemos um corpo de glória. E é essa distinção que Paulo faz, inclusive entre estrelas. Como é que é isso, Hilbert? Exato, né? E a gente percebe também, Max, um fator bem interessante, que é o Adão e Cristo. Você vê que Adão, ele é um homem terreno, e todos nós estamos em Adão por conta do pecado, e por isso que nós pecamos, e aí Cristo vem e morre e ressuscita, e agora todos
que cremos em Cristo, estamos em Cristo, não mais em Adão. Se a gente nega a ressurreição, então a gente está negando a expiação dos pecados. Ou seja, se nós negamos a ressurreição, nós ainda estamos em Adão. Cristo não ganhou do pecado. O pecado ainda está regendo o ser humano. E não é isso que o texto fala. O texto mostra que quando Cristo vem, ele morre e ressuscita, ele também está pegando esse domínio, ele está restaurando o que foi perdido lá em Adão. Então, o ser humano ele perde uma parte importante. A morte entra por conta de Adão e Cristo vem e restitui e ressuscita novamente, pegando toda a autoridade para ele. E como nós vimos, né, há diferenças de brilho das estrelas. Então, dá a indicar que talvez na ressurreição, vou colocar aqui um talvez porque não posso afirmar com certeza, que vão ter pessoas ou pessoas que ressuscitaram que vão ter uma glória maior do que outras, ou a gente pode chamar isso de galardão. Então, vão receber mais do que os outros, por mais que todos sejam ressuscitados. Então, o texto dá a entender para essa linha. Então, quando ele faz a distinção do brilho das estrelas, até estrela entre estrelas possui brilhos diferentes. Ele está querendo dizer que os galardões seriam assim, né, Igor? Exato. Quer dizer que seriam assim, dá a entender que na ressurreição, então, quando todos ressuscitarem, alguns da igreja vão receber um brilho diferente, ou uma condição diferente, uma condição a mais. Mas não quer dizer que todos não vão ser ressuscitados, todos não vão ser um em Cristo, né? É igual o membro do corpo, né? Paulo vai falar dos membros que têm honras e dos membros que são menos honrados, e aí você cobre o membro que é menos honrado para não mostrar a vergonha dele. Então, eu acho que seria uma coisa relacionada a isso. Maravilha. Agora a gente está caminhando já para o final desse estudo, fica aqui que está ficando legal, a transformação dos vivos. Então, Paulo vai dizer o seguinte sobre a ressurreição de mortos e a transformação dos vivos. Ô Hilber, você tem aquele trecho de Ezequiel 37, quando Deus promete que no último dia ele vai abrir a nossa sepultura, ou seja, ele vai ressuscitar com corpos glorificados aqueles que morrem? Tem sim. Pode ler? Por favor. Ezequiel 37, do 12 ao 14. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e vou fazer sair. Farei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu fiz seus companheiros palavra do Senhor. Vocês saberão que eu sou o vosso Deus quando no último dia eu vos abrir a vossa sepultura. No último dia, Deus vai abrir a nossa sepultura. Foi por isso que Jesus foi até o Hades e tomou a chave do Hades na mão do diabo, dizendo o seguinte, agora a chave do Hades está na minha mão. Ele levou cativo o cativeiro, aquilo que prendia o homem, que era o poder do pecado. Agora a chave do Hades está na mão de Jesus Cristo. É por isso que Jesus faz aquela promessa que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele vai abrir no último dia a sepultura daqueles que morreram em Cristo, ok? Então, assim, não é de todos, somente daqueles que morreram em Cristo. A transformação dos vivos está em 1 Coríntios 15, 51. Então, se os mortos serão ressuscitados, a transformação também. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento no abrir e fechar de olhos. Então, irmãos, não é o arrebatamento da igreja no abrir e fechar de olhos, tá? O abrir e fechar de olhos é a ressurreição de mortos ali, tá? Desculpa, a glorificação de corpos. Ó, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, transformação de corpos é num abrir e fechar de olhos. Eu acredito que como é que fala? O arrebatamento da igreja e a ressurreição de mortos vai ser uma apoteose, tá? Eu não acredito que vai ser pum, piscou, você tá lá em cima. Isso é transformação de corpos. Eu acredito que nós estaremos ressuscitando e subindo aos céus e todo mundo vai estar vendo isso, até porque Apocalipse fala que todos os homens da terra ficaram com medo, né, Hilber? Eles tentaram se esconder em cavernas, etc. Não foi isso? Exato. Esse texto também é interessante, Max, que no grego dá a possibilidade de nem se esconder, de eles ficarem com tanto medo que seria melhor as rochas caírem em cima deles, seria menos dolorido as rochas caírem do que eles estarem na frente de Jesus Cristo vindo com a sua igreja, né? Então você olha só o temor que vão ter aqueles que não se converteram ao Senhor nesse momento da vinda de Cristo.
Pois é, e quando esse corpo corruptível, tá aqui, ó, e quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá aquela palavra, tragada foi a morte pela vitória. Paulo está citando Isaías 25:8, mas graças a Deus, ele conclui assim, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, esse verso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Jesus Cristo, não é a vitória que você venceu aí trabalhando, a vitória de um problema seu, a vitória de uma doença, não é isso não, tá? A vitória aqui que Paulo está falando é a vitória da ressurreição, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter guerras, problemas, pestes, mortes. Eu mesmo fui acometido há pouco tempo de um infarto. Então vocês terão problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e assim vocês vencerão. E é isso que me anima, irmãos. Mesmo que eu tivesse morrido, tivesse partido nesse infarto, eu estou feliz porque eu estaria com o Senhor, né? E com a promessa da ressurreição no último dia. Então essa é a esperança da nossa religião, ok? Conclusão sobre isso tudo. Diante da realidade da ressurreição, da glória que nos espera, Paulo encoraja os irmãos de Coríntios a continuarem firmes na obra do Senhor. Ela não é vã, pois haverá ressurreição dos mortos. Você vai ver isso no versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A ressurreição dos mortos é a consumação do propósito de Deus para nós. É para lá que nós rumamos até o fim desse mundo. Nossa vida toda aponta para esse grande final, quando experimentaremos a paz, a alegria, a felicidade eterna que tanto desejamos e aos quais experimentamos apenas em parte, de maneira imperfeita aqui no mundo, porque nós temos muitas aflições, muitas dores, muito sofrimento. O nosso trabalho, irmãos, é de testemunhar, servir e viver para Deus, andar no caminho de Deus, e isso não é em vão, porque um dia nós haveremos de ressuscitar e estaremos com o Senhor para sempre. Hilber, então assim, nós temos a esperança da nossa vitória, como o apóstolo Paulo fala no versículo 57, por intermédio de Cristo, né, nós recebemos a nossa vitória, por isso nós devemos estar firmes, sempre abundante na obra do Senhor. Ela nos traz esperança. O motivo da ressurreição nos traz esperança. Você vê que o cristianismo não é uma filosofia de vida, como o budismo e outras religiões. Ela, na verdade, é uma religião que nos traz esperança. Esperança no nosso viver do dia a dia, já hoje, mas esperança também de um mundo vindouro, não é isso? Exato, então Cristo ele nos conforta, ele nos dá esperança. Hoje Cristo nos consegue fazer sentir um pouco de forma não plena desse mundo vindouro, quando nós estamos reunidos com os irmãos, quando nós estamos em uma congregação, quando nós estamos adorando a Deus, a gente consegue sentir um pouquinho desse futuro, dessa ressurreição, e lá na frente ele vai nos dar isso de forma plena. E em Apocalipse 7 vai falar dos 144 mil, ele vai falar que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não terão mais labor, ou seja, trabalho sobre eles, porque agora eles são um com Cristo. Então a promessa que Cristo ele faz é justamente a ressurreição e uma vida eterna com ele. A respeito do que for carro, casa, ou o que esses coaches estão fazendo hoje em dia, não é isso que trata o evangelho, não é isso a promessa que Cristo fez a você, mas ele fez uma promessa de viver uma eternidade do lado dele. Verdade, verdade o que o Uber falou. E é isso que nos traz esperança, mesmo no momento mais difícil que eu passei por esses dias, eu fiquei ali firme no hospital e eu ficava pensando assim, Senhor, como será, né, quando a gente partir e estiver com Cristo, como Paulo fala que é infinitamente melhor. Eu creio que é muito bom, é que eu ainda tenho um filho muito pequeno, tenho uma esposa, e eu gostaria de ver meu filho crescer um pouco mais, e Deus me deu essa segunda chance, estou aqui de novo, bem feliz por isso, mas também extremamente feliz de saber que Cristo é a esperança da nossa glória. Então nós temos essa esperança de termos corpos glorificados através de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Veja que não é mérito nosso, essa é uma obra que é feita por Cristo, né? Ela é de graça, é um dom que Deus nos dá de graça, mediante a fé, ou seja, precisamos crer, e fé vem precedido de obedecer, visto que nós cremos, então nós obedecemos ao evangelho e à vocação ao qual nós fomos chamados, que é sermos sacerdotes de Deus e dos nossos irmãos, servimos uns aos outros, né? A vocação nossa é sede santo, porque o vosso Pai Celeste é santo, amar uns aos outros como Deus nos amou, e assim sucessivamente, como Cristo nos amou, etc. Então, irmãos, eu queria compartilhar isso tudo com vocês, explicando
grande apostasia que começa a entrar com pequenas doutrinas dentro da igreja. Eu fiz um seminário de teologia chamado Deuteronomista também, que é um seminário muito complicado. Eles começam a negar o Apocalipse de João, negar o Apocalipse de Daniel, acreditam que eram homens que estavam tentando escrever cartas para criar esperança no povo, mas não era um Apocalipse que era divino do próprio Cristo. E assim, você começa a ver essas pequenas fermentos dentro da igreja. Amanhã ou depois começa a lançar nuvens de fumaça de dúvidas dentro da igreja, e isso é um passinho para você depois começar a negar as escrituras, negar Jesus e por aí vai. Então a gente precisa varrer essas falsas doutrinas de dentro da igreja, e esse é o motivo pelo que o Papo com Deus faz estudos bíblicos aqui para edificar a sua vida. Esse estudo, na verdade, é uma adaptação do livro chamado A Ressurreição de Cristo, do reverendo Augusto Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos. Nós fizemos um curso com ele sobre ressurreição e eu queria compartilhar com vocês, oferecendo esse conteúdo gratuito para vocês, para edificar a vida de vocês, como sempre. Amém? Olha só, lembrando que lá no nosso barra links tem todos os nossos conteúdos. O que é barra links? papocomdeus.com.br /links. Você vai ter acesso a revista, mapas, e-books, cursos gratuitos. Também, se você puder nos abençoar, nossos materiais, nós vendemos os nossos revistas, nossos mapas e e-books para poder pagar as nossas obras missionárias, ok? Aqui está a capa da próxima revista que vai sair, Apóstolo Paulo, está na capa dela. Olha só os temas: Dia do Senhor, a Ira de Deus, especial do Apóstolo Paulo, missões, a sã doutrina, uma exortação para a igreja, arrebatamento da igreja, sinais no sol, mar agitado, sinais na lua. Tem bastante conteúdo. A primeira revista saiu com 20 estudos, a segunda com 27, essa revista vai sair com 35 estudos. Ao total, se você comprar as 3 revistas, você vai ter mais de 82 estudos, uma escola bíblica anual, né? Uma escola bíblica, 2 anos de escola bíblica, né, Hilber, que nós falamos? 2 anos de escola bíblica? Isso, 2 anos de escola bíblica. 2 anos de escola bíblica de conteúdo para você realmente se edificar e ser abençoado. Veja, você não está deixando ninguém rico aqui quando você compra as revistas. Nós investimos tudo em obra missionária. Estivemos no Sertão do Nordeste, gostaríamos de continuar fazendo obra missionária e outros projetos. O Wilber dá aula, eu também dou aula fora daqui, a gente tem aula de seminário de teologia, a gente faz bacharel de teologia, a gente dá aula para casais, eu sou diácono, sou porteiro, trabalho nos carros lá na igreja, no estacionamento, a gente se envolve também com a nossa igreja local, então não deixe de abençoar a nossa vida, para que a gente possa continuar sendo efetivo e abençoar a vida de muitos irmãos, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu espero você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.